Você aí compra carro usado? Então fique atento nessas dicas do Atrás do Volante para não cair numa fria. O roubo e o furto de veículos têm tomado proporções cada vez mais assustadoras, principalmente aqui em Porto Alegre. Os carros mais baratos acabam se tornando peças para reposição e os mais caros geralmente viram clones. Muitos deles também podem passar por acidentes. É por isso que a gente veio até esta revenda saber como é que os lojistas se protegem e que dicas que eles podem te passar. Bom, vamos começar, Andrei. O que a gente pode apontar assim? Como é que começa a venda de um carro, quando alguém chega com um carro para entregar para vocês? Como é que começa essa negociação? O histórico é fundamental. Primeiramente, assim, a gente entra com um processo de verificação, tá, do carro, se tem algum tipo de acidente. Tá? Na conversa com o cliente, a gente já sente bem referente a própria questionamento que a gente faz com o cliente, o que ele vai dizer. Tá? A gente já sente se é um cliente, né, idôneo ou um cliente que quer te enganar, né, em algum detalhe. A gente vai averiguar se tem alguma repintura para ir atrás de algum acidente. Tá? A gente vai averiguar principalmente o chassi do carro, parte estrutural do carro, parte frontal de longarinas, parte traseira dos lacres, né? E após a confirmação de tudo, que o carro é um carro intacto estruturalmente, a gente vai para o sistema, ver se não é um carro dublê, se não é um carro de enchente, de leilão. Celso, essa conversa com o cliente, com quem está trazendo o carro, ela é hoje fundamental. Vocês já conseguem filtrar aí o que é 40% da venda? A gente tira, com a conversa com o cliente, tira muita informação, né, que é importante, porque através da informação tirada do cliente, a gente consegue verificar realmente se aquela informação é verídica em cima de dados que a gente vê no carro, né? Então o histórico é muito importante, porque confrontando o histórico que a gente conversa com o cliente, com o carro, com a visualização do carro, a gente consegue realmente ver se aquelas informações inicialmente são verdadeiras, né? Mas hoje em dia realmente a gente percebe que os clientes que têm alguma intenção de trazer um carro alterado, ele na primeira confrontação com um histórico já a gente consegue perceber essas características, né? É bem tranquilo. A repintura, ela não assusta vocês, né? Não é uma coisa tão grave assim. Não, a repintura num carro seminovo, um carro usado, é muito comum, né? Pelo uso do dia a dia do carro, né? Até a repintura faz parte do negócio, né? Porque realmente o carro foi usado. Detalhes, por exemplo, aqui, essas marcas superficiais no para-choque, nada disso é grave, vocês não levam em consideração? Não, até porque, que nem o Celso falou, né? Isso do uso frequente, próprio um supermercado, um shopping, isso aí qualquer detalhe, um carrinho pode bater ali, pode ter um arranhão. Até mesmo uso em estrada, uma estrada nova, piques de pedra, isso é bem comum. O que seria um problema, então, no caso, por exemplo, de uma caminhonete como essa Dodge Journey aqui, uma falha estrutural, aonde eu encontraria? Isso, na verdade a gente vai se apegar mais assim, ó, se tem repinturas, a gente vai direto para a parte estrutural. Se aquela repintura foi feita através por causa de um acidente, tá? A gente vai abrir o porta-mala, por exemplo, na parte traseira aqui, e vai ver principalmente lacres originais, tá? Marca de prensa de chapa, tá? Lacres gerais aqui, tanto a parte de cima, a parte de baixo, tá? A gente vai abrir a parte porta-mala, tudo, ver um nome genérico que se dá é macarrão, tá? Que são a parte de cima aqui, tá? Que é as junções de lata, tá? Esses pingos, tá? A marca de prensa e pingos de solda também, tá? Porque isso aí, quando é refeito, mesmo que a pessoa seja muito boa, nós que temos conhecimento já, a gente vê que foi refeito. Sobre a quilometragem, Andrei, é mais difícil hoje alguém conseguir fazer uma adulteração, baixar a quilometragem do carro, dá para perceber?
Na verdade, esses carros premium, tá? Os carros mais novos, a tecnologia dele em relação à quilometragem, eles têm diversos lugares, tá? Que a gente pode constatar a quilometragem. Antigamente era só no módulo do carro e no painel do carro, então a quilometragem era bem fácil adulterada, tá? Mas hoje é bem complexo, tá? Porém, um carro desses aqui, por exemplo, a gente está numa SLK 2014, tá? Um carro desses aqui, ela tem diversos lugares a quilometragem, como no módulo de airbag, módulo de ABS, módulo da injeção, além do painel, na chave, em diversos outros lugares. Então, se torna muito mais difícil a adulteração da quilometragem num veículo deste. Para quem fez isso em casa ou para quem pensa em fazer, já não, bota o pé no freio. É melhor trazer o carro com a quilometragem que ele está. Exato, na verdade não adianta até a pessoa tentar fazer isso, porque a gente tem diversos módulos, tá, diversos modos de averiguar isso, tá? Tanto não só na comprovação, tá, com revisões e tudo mais, mas também através de escaneamento. Além disso, tem alguma outra forma, por exemplo, um desgaste na direção, um arranhão, ou tem alguma outra forma de se perceber que o carro tem mais do que aqueles 40, 30 mil quilômetros do que está marcando ali no painel? Isso aí é um pouco mais complicado, tá? Porque tem gente que cuida e tem gente que não cuida muito, tá? Então, por exemplo, mulheres, tá? Mulheres usam anéis, tem unha comprida, então os botões de painel, mulher acaba afetando mais por essa parte de anel e tudo mais. E outras pessoas também que não cuidam do carro e outras que cuidam muito. E referente a uma direção desgastada, tá? Um pedal, isso é muito fácil a troca. Então a pessoa vai ali, é barato, tá? A pessoa vai ali, troca e adultera a quilometragem para burlar, né? Porém, a gente tem esses outros meios, então a gente não se apega muito nessa parte visual só. Vendedores com muita pressa, geralmente é porque tem alguma história mal contada aí. É por aí, Celso? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Hoje em dia, com essa questão de clone de carro, né? De sinistro, de carros alterados, roubos de carro, enfim. A gente tem que cuidar um pouco na hora de negociar um veículo, né? Normalmente aquele indivíduo que está com alguma alteração, ele tem uma das características, ele tem uma certa pressa de vender, né? Então é muito comum eles solicitarem um sinal de venda antes da pessoa ver o carro. E também no local onde está sendo feita a negociação, normalmente a pessoa tem uma certa pressa, né, em concretizar logo o negócio, para logo querer ir embora, né? Então são alguns indícios que a gente tem que ter algum cuidado realmente. Geralmente são pessoas que querem vender o carro já direto para um particular, que não trazem numa loja. Essas pessoas realmente se utilizam, né, da falta de informação das pessoas, né? Então eles procuram normalmente uma pessoa física e fazem anúncios, né, como qualquer lojista fazem anúncios na web, na internet. E também um vestígio é um anúncio muito abaixo do mercado. A gente vai mostrar agora um exemplo de um carro que já teve uma batidinha de leve, não afetou a parte da estrutura, só mexeu em alguns acabamentos, e isso você pode prestar atenção. Andrei, onde é que está, por exemplo, essas marcas? Onde é que elas estão? Aqui é um caso bem fácil, tá, de perceber que é um carro que foi tomar uma batida leve, tá? Porém, foi afetado algumas partes aqui, por exemplo, essa parte aqui se chama de mini frente, tá? Painel frontal, tá? Então o que acontece? A pessoa, para não ter um custo maior, ela só reformou. Tá? O que acontece é uma peça plástica e ela esquentou e fez com a mesma peça, recuperou a peça. Não foi uma peça trocada, foi uma batida de leve, uma coisa casual de trânsito, até mesmo celular, uma desatenção, tá? Mas não é um chassi, uma estrutura, a parte de longarinas afetada, tá? Então ele fez uma reforma, tanto na parte desse painel frontal, como na parte dos engates dos faróis, tá? Então foi tudo recuperado, porém isso é uma coisa bem visível, tá? E é uma coisa que deprecia o carro. Pois até uma pessoa meia leiga vai ver que foi mexido. A gente aceita na troca, porém é repassado para a pessoa sabendo desse vício oculto, tanto para outras empresas, tá? Como para a pessoa física assinando um termo de compromisso que está ciente desse defeito do carro aqui. Mas, por exemplo, assim, para mim, tá? Que eu olho e tô sabendo que foi uma batida leve, talvez até seja mais conveniente do que algo que eu não sei o que aconteceu com o carro. Claro, esse é um típico acidente, tá? Que é desatenção, acidente de leve, tá? Que não afetou nada,
nem a parte estrutural do carro, nem a parte de motor, nada. Foi um acidente mais na parte estética. Isso aqui, na verdade, ó, isso aqui é uma marca, tá? Que é uma tinta que é colocada pelas autopeças, no caso, nome genérico ferro velho, tá? Isso aqui é uma peça comprada de ferro velho, os engates já não batem iguais aos originais. Então, isso aqui é uma depreciação do carro, tá? Na verdade, tu pode vender mais barato, tudo, mas a gente vende bem mais barato como repasse, tá? Repasse não quer dizer que são carros batidos, mas para nós, a gente repassa para outro lugar, tanto pessoa física como uma jurídica de outras lojas. Na nossa loja a gente não vende para não depreciar.